pessoal, estamos de volta com mais um tema, mal de Alzheimer. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o estágio avançado da doença. Nós nos vídeos anteriores falamos da fase inicial, falamos sobre a fase moderada e agora eu vou estar falando sobre a fase avançada. É a fase considerada a grave, é a mais grave da doença e não tem um tempo padrão, já que os tratamentos para as complicações da doença, como infecções, avançaram, permitindo que as pessoas vivam muitos anos nesse estágio. É o caso da minha mãezinha. É aquilo, depende de pessoa para pessoa o avanço. Pessoas que já têm a primeira fase, a segunda, a terceira e já infelizmente nos deixa. Não é o caso da minha mãe, inclusive eu estou com ela este final de semana, vou levá-la hoje, tá? Para a casa dela, onde a cuidadora a aguarda. Se vocês ouvirem algum ruído, é que ela está começando a despertar, porque nessa fase avançada, o sono deles, no caso da minha mãe, é periódico. Às vezes dorme bem, às vezes não dorme bem. Essa noite ela dormiu razoavelmente, parcialmente essa noite. Então, quando acontece isso, eu saio um pouco da minha rotina, que eu tenho que deixar ela dormir um pouquinho mais para compensar o sono perdido. Aliás, né, que o sono você não consegue compensar, mas você consegue fazer o quê? Fazer com que a pessoa descanse um pouquinho a mais, tá? Então, pessoal, nesse estágio avançado, o cérebro e o organismo já estão comprometidos, totalmente comprometidos. Esse último estágio irá evoluir para estado vegetativo, tá? E posteriormente, por mais que doa, vem o falecimento, é fato, tá? É muito triste, é complicado, mas nós sabemos que essa doença, como ela é progressiva, então não temos muito o que fazer, tá bom? Então, ainda nesse estágio avançado, nesse estado, a doença, o Alzheimer, já comprometeu praticamente todas. Com isso, além dos sintomas anteriores, que eu já passei para vocês, os principais sintomas dessa fase são, eu vou estar falando pausadamente, porque eu vou estar pegando exemplo da minha mãezinha. Então, incontinência urinária e fecal. O que acontece nessa parte? Vocês já sabem, já está na fralda, já não tem noção mais quando vai urinar, quando vai fazer a parte, né, fisiológica número 2, não tem jeito. Então, o uso da fralda. Lembra que eu falei para vocês do macacãozinho, né, que nessa época é bom colocar esse macacãozinho. Rigidez muscular, gente, essa parte é muito delicada, porque vocês vão ter que tomar cuidado para sentar, para deitar, que eles vão atrofiando. Eles vão ficando com a mãozinha mais dura, com as perninhas. É o momento que muitos não conseguem mais caminhar. A minha mãezinha ainda consegue dar alguns passos, mas caminhadas longas ela não consegue mais. Já vem o uso da cadeira de roda constantemente, tá bom? Convulsões, isto acontece sempre, tá? A minha mãe, antes, quando nós não tínhamos o conhecimento, que a gente poderia estar dando os primeiros socorros em casa e ela ia despertando, a gente corria para o hospital. Mas infelizmente já faz parte da doença. Eles perdem o sentido assim, a pressão caindo assim, tipo 6, sabe, 6/4. É uma coisa assim impressionante. E eles praticamente desmaiam quando não tem a convulsão, tá? Eu tô dizendo sobre a minha mãezinha. A minha mãezinha, ela perde totalmente o sentido. Ela desmaia, literalmente. E a pressão cai assim, impressionante, é impressionante. Então, quando isso acontecer, nessa fase, né? Nessa última fase,
Infelizmente, é comum acontecer. Não se desespere, porque faz parte do processo da doença, tá bom? E a dificuldade para compreensão e expressão oral. Nesse estágio, eles não entendem mais nada que você está falando. Dificilmente vai responder. Minha mãe ainda às vezes responde um bom dia. Quando a gente fala paz Deus, mãe, ela fala amém. Mas é raro, porque eles não têm mais condições nenhuma para estar entendendo nada que você fala. E para falar também, a expressão oral fica totalmente prejudicada. Elas não conseguem falar. O caso da minha mãe, ela já não consegue falar. Ao despertar, como agora ela está começando a despertar, o que acontece? Ela simplesmente abre os olhinhos e ali faz uns gemidos, alguma coisa, como se diz, estou acordando. Ó, ela tá gemendo agora. Eu estou próxima dela, que eu vim fazer meu vídeo. Eu já coloquei o meu estúdio aqui no quarto onde ela dorme, porque pode acontecer eu estar gravando vídeo e eu tenho que estar olhando para ela, porque é fase avançada, pessoal, é fase avançada, mas você tem que estar de olho. Você nessa fase, onde você coloca, ela fica, mas as surpresas podem acontecer, então eu prefiro estar sempre olhando. Então é assim, ela tem a caminha dela e tem o sofazinho dela. Quando ela sai da cama, ela vai sentar no sofazinho. E assim é a rotina da minha mãe nesse estágio avançado, tá? Nesse estágio avançado é o que acontece. Ela sai da cama para tomar o cafezinho dela, para tomar o banho dela e depois vai pro sofá. Quando tem um solzinho, eu pego uma cadeira de roda, pego ela e levo. Mas tem dias que ela não consegue nem levantar. E esse final de semana tá sendo esse. Como eu falei, como tem a rigidez muscular, fica mais difícil transportá-la. Mas mesmo assim, eu falo para vocês, é normal da doença. Tá? É um processo. E só para avisar para vocês, como eu tô retomando esses assuntos, eu vou deixar o link do vídeo anterior que eu já fiz para você estar indo lá acessar e tá vendo com mais detalhes, ok? Então só Oi, pessoal. Olha aqui. O macacãozinho que eu falei para vocês, ele é assim, tá vendo? Ele tem um zíper aqui atrás, olha, que abre. Então é assim, a gente coloca ele dessa forma, né, na frente, ó, tá? Coloca e depois fecha o zíper atrás, é tudo atrás, que é pra dificultar. Esse é um macacãozinho curto, tá vendo? Mas você pode fazer ele comprido, você pode fazer ele do jeito que vocês acharem melhor. Então aqui é só um modelinho, tá bom? Fica essa dica pra vocês, tá? Até o próximo vídeo e uma semana abençoada para todos nós.